Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais um exercício de construção geométrica. Temos aqui no quadro um quadrilátero e com as suas diagonais, este ângulo aqui de x, 5x, 3x, esses três lados em vermelho têm a mesma medida e a gente quer saber quem é o ângulo x, qual é o valor do ângulo x. Bom, a gente pode começar preenchendo alguns ângulos, né? Por exemplo, esse triângulo aqui, que eu estou pintando, ele é um triângulo isósceles, porque ele tem lado vermelho. Então, este ângulo aqui de cima, ó, ele vale x, né? Porque os ângulos da base desse triângulo devem ser iguais, e portanto é igual a x. Agora, este ângulo aqui, ele é um ângulo externo desse triângulo. Como ele é um ângulo externo, ele vale a soma de 5x mais x. Ele vale 6x, então a gente vai colocar aqui, ó, o 6 vezes x. E esse 6x, ele é ângulo externo deste triângulo. Como ele é um ângulo externo desse triângulo, ele vale a soma de 3x mais este ângulo aqui, ó, e portanto este ângulo também tem que ser igual a 3x, né, porque 3x mais 3x dá aquele 6x ali de cima. E criamos aqui este triângulo, que também é um triângulo isósceles, né? A gente pode até, ó, pintar esse lado aqui de verde e vamos pintar este lado aqui de verde para indicar que esses dois segmentos possuem a mesma medida, já que esse triângulo aqui, ele é um triângulo isósceles de ângulos de 3x e 3x. Agora perceba que esse triângulo aqui, ó, ele também é um triângulo isósceles, né? Porque ele tem lado vermelho. Como o ângulo da base dele vale 5x, então nós vamos colocar nessa posição, ó, o ângulo 5 vezes x. E será que a gente consegue preencher este ângulo aqui? Esse ângulo aqui, ele é um ângulo oposto a esse, né? Opostos pelo vértice. Então ele vale, ó, 6 vezes x. Agora, qual que é a estratégia, né? A gente pode usar aquela ideia de mudar um triângulo de uma posição para outra. Porque, olha só, nós temos esse triângulo aqui, ó, que tem essa base verde, né? E aqui nós temos uma base verde. E perceba que esse triângulo ele tem esse ângulo de 6x e aqui nós já temos esse ângulo de 6x. Então, se a gente fizer um segmento nesse sentido em que aqui vai ser ângulo x, esse segmento aqui ele vai ter que ter essa cor vermelha, né? Porque pelo caso ângulo de 6x, lado verde e ângulo de x, esse triângulo aqui, ó, ele vai ter que ser congruente a esse, né? Então se eu fizer, novamente, né, se eu fizer um segmento aqui, ó, nesse sentido com um ângulo x, e eu posso fazer esse ângulo x justamente porque tudo isso aqui vale 5x, então eu consigo fazer esse ângulo x. Então, pelo caso ângulo lado ângulo de 6x lado verde e ângulo de x, esse triângulo vai ser congruente a esse. E como o lado vermelho se opõe ao ângulo de 6x, nesse triângulo aqui, ó, o lado vermelho ele vai estar nessa posição, porque ele se opõe ao ângulo de 6x. Então, nós vamos fazer isso agora. Eu vou criar aqui um segmento, ó, de tal maneira que aqui nós vamos criar um ângulo x. E como tudo era 5x, então aqui vale 4x, né? Porque x mais 4x tem que dar esse 5x. Então, vamos apagar esse 5x para a gente não se confundir. A gente já separou ele em x mais 4x. E, como eu falei para vocês, né, esse lado aqui tem que ser um lado de cor vermelha, né? Porque os dois triângulos, esse daqui e esse daqui, eles são congruentes, pelo caso lado, ângulo, lado. E o ângulo de 6x se opõe ao lado vermelho. Agora, o que nós vamos fazer? A gente vai construir, ó, um quadrilátero côncavo aqui, ó. A nossa ideia é ligar este ponto até este ponto, por quê? Porque daí a gente vai formar aqui, ó, um quadrilátero côncavo, né? E note que quando a gente fechou esse segmento aqui, ó, nós formamos também nessa região um quadrilátero que é inscritível, ó. Esse quadrilátero grande aqui, ele é um quadrilátero inscritível. E por que ele é um quadrilátero inscritível? Perceba que nós temos essas duas diagonais desse quadrilátero, né, que é esse segmento aqui, ó, e esse segmento aqui.
E perceba que o ângulo X está olhando nesse sentido para esta corda, para esse segmento. Esse ângulo X está olhando nesse sentido para a mesma corda, para esse segmento. Isso é uma caracterização de quadriláteros inscritíveis. Como este ângulo está olhando para essa mesma corda, né? E este ângulo está olhando para essa mesma corda. E esses dois ângulos eles são iguais. Significa que esse quadrilátero é inscritível e a gente pode mover os ângulos desse quadrilátero por meio dessas diagonais. O 3x ele está olhando para esta corda aqui, ó. Este ângulo aqui ele também está olhando para a mesma corda. Então este ângulo aqui de cima ele obrigatoriamente tem que valer 3x. E perceba que este ângulozinho aqui, ó, não 5x, mas essa partezinha, está olhando para este lado. E esse 3x também está olhando para o mesmo lado. Então, aquele ângulo dali também vale 3x. Este ângulo aqui vale 3 vezes x. Então, a gente vai apagar esse 5x. Como tudo isso era 5x, então aqui a gente vai colocar 2 vezes x. Então, nós temos isso, ó. Nós temos nessa região o nosso quadrilátero côncavo agora. A gente conseguiu, ó, chegar nesse 2x e aqui nós já tínhamos um 4x. Ó. Este ângulo dobro desse. Então vamos nos lembrar do quadrilátero côncavo com o qual nós trabalhamos nas últimas aulas. Ele está aqui. Ó. O 4x ele faz o papel do 2α. Adjacente ao 4x tem os ângulos vermelho e vermelho como nessa figura aqui, ó, vermelho e vermelho. Temos este lado vermelho, ó, que é adjacente ao ângulo de 2x. Perceba que 2x é metade de 4x, exatamente como nessa figura. Então, a gente está justamente nas condições do nosso quadrilátero côncavo. Ó. Esse quadrilátero daqui é um quadrilátero côncavo. E a gente pode usar ele agora para descobrir quem é este ângulo. Ó. Esse ângulo todo aqui, ele tem que ser 120 graus menos 2α, ou seja, ele tem que ser 120 graus, todo esse ângulo aqui, ó, tem que ser 120 graus menos o 4x. Então, como tudo isso daqui, ó, né, todo este ângulo, né, ele vale 120 menos 4x, então este ângulo tem que valer 120 menos 5 vezes x, né, porque 120 menos 5x mais x tem que dar os 120 menos o 4x, porque estamos usando este quadrilátero aqui. E agora a gente resolve o nosso exercício, né? Porque a gente tem esse triângulo aqui, ó. E a gente pode somar os ângulos dele e igualar a 180 graus. Então, fazendo, ó, 120 menos 5x mais 5x mais 6x dá quanto, né? Bom, esse menos 5x com esse mais 5x aqui vai dar 0. Então, vamos ficar com 120 mais 6x igual a 180 graus. 120 mais 6x tem que dar 180 graus, ou seja, 6x tem que ser igual a 60 graus, x, portanto, tem que ser igual a 10 graus, e essa, portanto, vai ser a nossa resposta. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço a todos, nos vemos na próxima aula e até mais!